Graça e paz, amados. Em meio às travessias da vida, Deus se revela com poder. Eu ouvi a seguinte frase: em meio à travessia, mas eu vou dizer para você que é em meio às travessias, porque nós enfrentamos várias travessias nas nossas vidas, não é verdade? E o que seria uma travessia? Nós queremos atravessar para um outro lado, naturalmente, né? Porque nós temos um objetivo, nós queremos chegar lá, ou talvez o lado de cá, onde nós estamos no momento, não está tão agradável. Então nós precisamos fazer a travessia. E essa travessia, às vezes se manifesta com tempestades, sem estradas, às vezes com sede, às vezes com fome, às vezes com medo, às vezes com tristeza, às vezes estamos feridos, às vezes não temos esperança. E no dia de hoje, eu não sei como é que você tá, se você tá se sentindo assim. Mas se você tiver, que fica aí, tá? Essa palavra, ele se revela. Mas para ele se revelar também, é necessário que nós desejemos tal revelação. Porque ele nunca invade, ele nunca chega entrando, não. Ele primeiro espera, ele aguarda o nosso pedido de socorro. Você quer que ele esteja com você? Você realmente precisa dele? Ou você quer? Porque às vezes a gente quer atravessar sozinho. Às vezes a gente acha que pode, só que a gente não pode. Sabe, a gente pode chegar do outro lado quebrado, muito machucado. Pode se afogar. Tem certas travessias que nos afogam, sabe? Podemos estar queimados. A palavra diz, né? Que ele diz que em meio ao fogo estará conosco. Quando passarmos pelo fogo, ele estará conosco. Os rios não nos submergirão, quer dizer, não nos afundarão, não nos jogarão lá para baixo. E eu vou dizer uma coisa para você. A fidelidade de Deus é tremenda. A fidelidade de Deus não cabe na nossa mente. O cuidado dele. Às vezes nós achamos que porque nós somos imperfeitos, nós nos culpamos muito. Mesmo porque, nesse processo aí, o inimigo é o primeiro a apontar o dedo e nos acusar. E infelizmente, quando nós não temos discernimento, nós temos a tendência de acreditar naquilo que o inimigo está falando. Ei, você é um pecador, você é um fraco. Sim, sim, e é verdade. Só que ele não fala. Claro que ele não vai falar. Porque nós temos a mão de Deus sobre as nossas vidas, que ele deu o seu filho, o seu único filho, que é a própria presença dele, para nos resgatar. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos amar, ele veio para nos dar a eternidade. Ele veio nos dizer, sim, vocês são fracos, mas eu sou forte. E vocês não existem por um acidente do universo. Vocês existem porque eu amei vocês, porque eu desejei vocês, porque vocês são meus filhos amados, desde que queiram ser. Ele nos fez, nos deu a vida e ainda nos dá a liberdade de escolha. Ele não nos obriga a nada, amados. Então tudo, eu tô no meio do mato aqui, por isso que eu tô olhando para lá, olhando para cá. Ver se tem algum bicho, alguma aranha. Parece que não tem não, mas tem que estar vigiando, né? Porque essas coisas surpreendem a gente, não é verdade? Então, amados, mas não tem não. Pelo visto, não tem não. E as travessias, depois que nós atravessamos, tem um hino que fala, né? Depois que você atravessar, você vai cantar do outro lado o canto da vitória. E vai cantar o quê? Só o Senhor é Deus. E ele tem cuidado de nós. Com certeza. Daqui eu tô vendo um passarinho. Tão bonitinho. Sabe? Não dá pra filmar porque ele tá distante. Um pouquinho distante pra sair aqui no vídeo. E Deus cuida, Deus fala na palavra dele. Olha para os pássaros dos céus. Eles não plantam, né? Eles não irrigam, eles não colhem. E eu dou a eles o alimento necessário. Para um pássaro. Quanto mais nós, que somos a coroa da criação, quanto mais nós, que somos feitos à imagem e semelhança dele, ele nos dará tudo de melhor. Mas nós precisamos conhecer esse Deus. Porque se nós não conhecemos, nós não temos ideia da grandeza dele, do cuidado dele, do amor dele. Talvez nós não tenhamos tido uma experiência de amor. E nós precisamos dessa experiência de amor com ele.
Nós já temos essas experiências de amor. Estar vivo, ter vindo ao mundo. Sabe, você está aí acessando esse vídeo, uma tecnologia incrível que Deus permitiu, apesar de algumas pessoas falarem. Ah, a tecnologia, olha o que eles fazem, né? Do diabo. Não, 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 não. Nós não somos do diabo. Ele que tenta contra algumas vidas. E tem pessoas que gostam, que acabam na sua ignorância, na necessidade de misericórdia, agindo como inimigo. Mas nós somos de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a tecnologia também é todas as coisas que estão aqui sobre a face da terra. Só que eu que vou decidir o que eu vou fazer com isso, com o meu livre-arbítrio, com o meu poder de escolha, que Ele nos deu e Ele não vai nos tirar. Então nós sempre temos escolhas, amados. Nós sempre podemos escolher. Eu tô aqui olhando também um galho. Olha esse galho, aquele galho ali tá seco. Ele foi queimado em final de fevereiro desse ano, princípio de janeiro. Olha, ele ainda está ali. Ele vai cair. Ele vai virar esterco, que ele vai secar. Mas eu tô aqui admirada de ver que ele ainda está ali. Então, às vezes, mas isso me leva a um pensamento sobre as nossas vidas. Certas pancadas que nós levamos, certas feridas que nos fazem, né? Elas demoram, sim. Elas demoram a cicatrizar, elas demoram a serem compreendidas, trabalhadas. Não porque Deus queira assim, mas a nossa natureza, as nossas dificuldades, as nossas histórias ainda não passadas pela metanoia, né, que é a transformação de mente, nos levam a essas dificuldades, nos fazem atrasar, que a alegria chegue. Mas vai chegar. Pode acreditar que vai chegar. Porque o Senhor diz na palavra dele que nós experimentaremos a alegria, a paz, ainda aqui nessa terra. Não perfeita. Perfeição só na eternidade. Então, nas nossas travessias, como eu falei, você sabe o que você está atravessando aí hoje. Você sabe exatamente onde está doendo, aonde está difícil, aonde está machucando seus pés, aonde você está chorando, aonde você já nem tem lágrimas para chorar. Sabe, aonde isso aí já está... Você não sabe para que lado se virar. Vire-se para Jesus. Clame, sabe? Clame. Ele só está esperando um clamor seu. Ele só está esperando uma decisão sua. Talvez você, como eu falei no começo, na culpa, acha que não é merecedor, que não é merecedora. Nós temos muito isso. E falar isso nos nossos ouvidos. O inimigo usa pessoas para poderem proclamar isso. E a palavra tem poder. Por isso que nós vamos proclamar, também declarar a palavra contrária a tudo isso, sabe? Tem tantas palavras maravilhosas. Mas para nós acessarmos essas palavras, nós precisamos pegar a nossa Bíblia. Nós precisamos dar o primeiro momento do nosso dia para o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. O Senhor é tão lindo, tão maravilhoso. Eu tô olhando aqui várias coisas, né? Eu tô vendo um pezinho de mamão. Eu cuidei dele, sabe? Eu protegi ele de outra árvore que tava. E vocês não têm ideia de como que ele tá carregado. Ele deve ter ali, sem brincadeira, é um pezinho de mamão magro até. Ele deve ter uns 50 mamões. Grandes e pequenos. Uma coisa linda. Uma coisa linda, 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 sabe? Então Deus, ele é dadivoso. Ele dá com abundância, sabe? Ele é abundância, ele é amor, ele é poder. Mas nós precisamos crer. A única coisa que ele pede é que nós creamos. Uau! Vi também uma goiabinha aqui. Tá lá longe, né? Vou mandar pra ele lá pegar. Mas vai nascer uma do lado de cá. Peta do lado de cá, mas o galho tá se estendendo pro lado de lá. E do lado de lá, costuma ter um pitbull, que eu tenho medo dele. Então eu tenho que me proteger, né? Sermos simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Amado, tenha um bom dia. E antes de você sair daí, curta, compartilhe. Deixa aí um amém. Sabe, você tá passando por alguma travessia? Coloca aí, Deus, me ajuda. Você não precisa contar, tá bom? Só o seu amém. Deus tá olhando. Ele sabe por que você não vai colocar. Mas nos ajude a levar essa mensagem além. Sem a sua colaboração eu não consigo, eu não posso. Bem porque o mestre veio à frente e não fez nada sozinho. Ele contou com uma equipe.
Eu preciso também dessa equipe. Amém? Vamos orar? Oh, Paizinho lindo, amado, santo, na manhã deste dia, Deus glorioso, porque esse dia foi o dia que o Senhor fez, ó Deus. Nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós queremos ter um coração grato, Deus. E queremos te pedir que aumente a nossa fé, Deus. Ou dê a fé àquele que está perdido a fé, Deus. Que está atravessando e está nas travessias terríveis, ó Deus. E está se sentindo muito abalado, Pai. Mas os teus olhos contemplam, Deus. É sobre essas pessoas que o teu olhar está focado, Deus. Porque o teu olhar se foca em cima daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão mais doloridos, ó Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, cuida dessa vida, Deus. Sabe? Derrama o dom da fé. E com ela, Deus, derrama o dom do amor também. Que estará coberto, não faltará mais nada, Deus. Te louvo e te agradeço por todas essas vidas, ó Deus. E juntos nós estamos aqui orando, Deus, seja em que tempo for, que a tua palavra não tem validade. Em nome de Jesus. Amém, amados. Aleluia. Glória a Deus.